O sábado do Internacional foi marcado pelo afastamento do atacante Thiago Galhardo e as dúvidas levantadas a partir dessa atitude tomada pela direção. O time de Diego Aguirre está definido para encarar o Fluminense neste domingo e terá uma alteração no setor defensivo. O goleiro Emerson Júnior foi requisitado para voltar a treinar no CT Parque Gigante. Este é o Diário do Inter, sábado, 14 de agosto de 2021. Tudo bem, senhores? Grande abraço para vocês, obrigado por mais uma participação aqui no canal. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações, tudo aquilo que a gente pede diariamente para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse sábado que foi muito movimentado pelo lado do Internacional e começar falando sobre o assunto principal do dia, o afastamento de Thiago Galhardo, que foi feito pela direção do Internacional. Ele está fora da partida de domingo contra a equipe do Fluminense e esse afastamento gerou algumas versões do lado do jogador, do lado da direção, que eu coloquei inclusive no vídeo que está aqui na descrição, que foi o primeiro vídeo após o anúncio, não foi bem um anúncio, né, mas após todo mundo descobrir que o Galhardo de fato ele ficou de fora do Internacional. Desde que eu gravei aquele vídeo, alguns detalhes eles foram expostos. Por exemplo, o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, ele publicou que o Paulo Brax foi quem comunicou o Thiago Galhardo que ele estava de fora da partida contra o Fluminense. Isso momentos antes do embarque da delegação do CT para a concentração no hotel que fica ali do lado do estádio Beira-Rio. Acontece que o Galhardo, inclusive, estava na lista dos jogadores que seriam relacionados. E para quem observar o site do Internacional, fotos do Galhardo treinando tanto no sábado quanto na sexta-feira de maneira normal. O Galhardo esteve normalmente trabalhando no CT Parque Gigante, o que gera muitas dúvidas sobre o que pode ter acontecido para esse afastamento e efetuado e executado pela direção do Internacional. De qualquer maneira, é uma medida que tudo indica que foi disciplinar. A gente sabe que havia algum descontentamento com a parte disciplinar do Thiago Galhardo ao longo dos últimos meses, desde que ele não foi para o mercado árabe, e agora parece que o Internacional está tomando alguma providência. Essa leitura, esse indicativo, ele cresce a partir do momento que o empresário do jogador, que é o Flávio Trivela, se manifesta dizendo que o Galhardo foi liberado para tratar de assuntos pessoais. Uma versão que é desmentida pela direção do Internacional. Então, assim, fica muito difícil a gente não acreditar que foi algo disciplinar que levou a esse afastamento do Thiago Galhardo. De qualquer maneira, durante o domingo a gente deve ter maiores atualizações, tanto do lado do jogador, como também do lado da direção do Internacional. E o próximo assunto que eu trago aqui é o time que o Diego Aguirre vai colocar em campo na partida contra o Fluminense, que está definido. Ele vai fazer uma mudança em relação à equipe que goleou o Flamengo no último fim de semana. E é a entrada do Moisés na lateral esquerda. Ele havia cumprido suspensão na partida do Maracanã, não jogou, agora volta normalmente ao time e o Paulo Vitor vai para o banco de reservas. A comissão técnica do Internacional entende que o Moisés é mais consistente na marcação e, além disso, contribui também ofensivamente. Chega com mais força na linha de fundo, cruza melhor. O Moisés é o titular indiscutível desse setor, pelo menos na visão da comissão técnica do Internacional. Então, naturalmente, o Moisés volta para o lugar dele, volta para a linha defensiva e o Paulo Vitor fica no banco. De novidade, que não é bem uma novidade, mas a manutenção do Rodrigo Lindoso ao lado do Rodrigo Dourado no setor do meio-campo. O Aguirre mantendo a formatação de meio-campo que utilizou no último fim de semana contra a equipe do Flamengo e que deu muito certo. Aliás, o Inter venceu pelo placar de 4-0 a equipe carioca. Então, anota aí o time do Aguirre para encarar o Flamengo. Daniel no gol, a defesa com Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. O meio-campo com Dourado, Lindoso, 2 volantes, uma linha de 3, tendo Edenilson, Tyson e Patrick na frente, o centroavante Yuri Alberto. Esse é o time do Inter confirmado, inclusive hoje pela manhã. O Wagner Martins, o Vaguinha, postou essa escalação como a que ele confirmou. E, gente, vamos lá, o Vaguinha não tem errado escalação de Internacional. Se ele posta,
pode cravar que é certo, então eu tô cravando aqui. Esse é o time que o Inter vai escalar, vai começar jogando contra o Fluminense. Tem uma dúvida em relação a quem concentra. O Gabriel Mercado, por exemplo, deve ficar de fora mais uma vez, até pelo afastamento do Thiago Galhardo, né? Mas ainda o Inter precisa do Palácios e do Guerreiro. Vai ficar para outra hora a estreia do Gabriel Mercado, que é muito aguardada internamente no Internacional, mas que por enquanto não aconteceu. O outro assunto que eu trago aqui é em relação ao Emerson Júnior, goleiro que foi titular no título da Copinha do Internacional no ano de 2020 e que no início dessa temporada havia sido emprestado para o Figueirense até o fim do ano. Na sexta-feira, o Figueirense publicou uma nota dizendo que o Emerson Júnior não estava mais no elenco da equipe catarinense e que isso havia acontecido por conta de uma solicitação do Internacional para o retorno do Emerson Júnior. Eu entrei em contato com o Dr. Emílio Papaléu, que é o vice-presidente de futebol do Internacional, e ele não me deu muitas explicações sobre o que aconteceu com o Emerson Júnior. De qualquer maneira, a gente segue no aguardo. O Figueirense liberou o jogador, ele deve chegar em breve no CT Parque Gigante e alguma explicação deve ter de o porquê o Emerson Júnior foi requisitado para voltar. Porque, vamos lá, o Danilo Fernandes saiu, beleza, mas ele saiu há 2 meses atrás. Por que o Inter está pedindo para que um goleiro volte agora? Tem Daniel, tem Vitor Hugo, tem Marcelo Lomba, tem Antony, tem o Carlos Miguel que fica até setembro. Vamos ver quais serão as explicações dadas pela direção do Internacional. Até o momento não há nenhuma. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário aí e ficar ligado porque amanhã pela manhã tem um debate da dupla projetando o time do Internacional que enfrenta a equipe do Fluminense. Não só o jogo em si, mas o momento do Internacional no Campeonato Brasileiro. Fechado? Tamo junto!